Nós seguimos com o Espaço Online desta segunda-feira, hoje conversando com o Dr. Luiz Alberto Chaves de Oliveira, médico pediatra e membro do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, do CONED, do Estado de São Paulo. Olha, doutor, queria que o senhor, nesse segundo bloco, explicasse, afinal de contas, o que caracteriza o déficit de atenção e hiperatividade. Então, o transtorno de déficit de atenção é como diz a própria palavra, um transtorno que acomete crianças, principalmente do sexo masculino, mais frequente no sexo masculino, e que pode ser uma variante de idade muito grande, pode ser crianças de baixa idade, de 3, 4, 5 anos, como até a adolescência. E são crianças e adolescentes que se caracterizam por dificuldades de aprendizado, por um excesso de estimulação, por dificuldades de sono, por um aumento de acidentes, por, enfim, uma série de características que não permitem que ele tenha, por exemplo, um aproveitamento adequado na escola. Uhum. Né? E o gozado é que esse diagnóstico ele parte de um pressuposto de uma normalidade que é discutível, né? Porque quem garante que o problema não está na escola? Quem garante que o problema não está na visão dos professores? Né? Ou do próprio rótulo? Hoje em dia esse diagnóstico é muito feito, parece até que pelo menos metade das nossas crianças são transtornadas. E a gente sabe que não é nada disso, né? Que há uma variação de personalidade, de manifestação, que é dentro de um espectro de normalidade. Agora, esse diagnóstico hoje é feito pelo pediatra ou geralmente encaminha-se para um psiquiatra que cuida de crianças? Você sabe que esse diagnóstico muitas vezes é feito pela mãe. Ela entra na internet e descobre que tem um testezinho que através de 10 ou 15 ou 20 perguntas ela pode ter um indicativo. Né? Então ela preenche aquilo lá de acordo com a visão que ela tem e acha que o filho tem o transtorno. Então ela já vai para a escola com o diagnóstico pronto. A professora, a coordenadora pedagógica, muitas vezes querendo resolver uma situação, querendo dar uma atenção e não tão bem preparada, fecha o diagnóstico junto com a mãe. Então, às vezes, nem chega aí para um neurologista especializado. Né? O diagnóstico é feito de uma forma meio amadora. Uhum. Né? Amadora no mau sentido. E vai, às vezes, para o pediatra, por exemplo, com uma queixa tão forte e com uma indicação tão precisa da escola que o pediatra se vê compungido a medicalizar. Entendi. A atender aquela demanda. Eu brinco que eu sou um pediatra que se meteu nas drogas e não conseguiu mais sair. Então eu não tenho mais o exercício cotidiano da pediatria. Mas durante 15 anos eu fui um pediatra de consultório, dei aula na Faculdade de Medicina da USP, tenho uma formação sólida na questão da pediatria. E o que eu via, por exemplo, no meu consultório, é uma demanda das mães, das avós, por remédio e exames. Né? Como se o remédio e fazer um exame fosse resolver todas as situações. E, na verdade, não é isso. Uma boa orientação, segura, pode fazer muito mais pelo desenvolvimento das crianças do que remédios e tentativa de descobrir coisas através de exames que não são tão precisos assim. E nesse caso desse transtorno, o diagnóstico é clínico? O diagnóstico é clínico e pode ser comprovado através, por exemplo, de PET scan, né, que é uma ressonância magnética especializada. Mas o que você vai medir no PET scan é uma atividade neurológica, né, que pode ser exacerbada, mas dentro de um range de máximo, mínimo e normal. E o que a gente nota, por exemplo, no indivíduo que usa drogas muito tempo, né,
é que há alteração determinada muito mais pela droga. Então, o risco do uso de droga é muito maior do que o risco do comportamento, eventualmente, um pouco inadequado da criança. A Ritalina ela tem um uso controlado. A gente precisa de receita para ir até a farmácia e comprar esse medicamento. É isso? Nós controlamos os medicamentos no nosso país. Você acha que todo o uso de Ritalina ele passa por esse sistema de receita e de venda na farmácia de uma forma legalizada? Não. Nós não conhecemos o tamanho da venda desses medicamentos no Brasil. Conhecemos um pedaço. E sem dúvida nenhuma, a indústria farmacêutica estimula muito a venda. É um remédio caro, cheio de problemas que podem acarretar o uso, e, no entanto, essa ânsia de controle faz com que a maioria das crianças que tomem a Ritalina tomem de uma forma errônea. E, às vezes, não medicada por médicos. A minha esposa é psicopedagoga, trabalha com isso em escolas, e ela estava contando de uma mãe que foi dado pelo médico o uso da Ritalina, e ela falou, 15 dias depois, doutora, eu acho que eu vou precisar passar no médico de novo porque o remédio acabou. Falou, mas como o remédio acabou? Tinha para 3 meses. Falou, não, eu achei ele tão bom que eu dei para a família inteira. Então, o abuso de medicamentos passa, inclusive, por esse tipo de uso inadequado. Olha, nós temos perguntinhas chegando das ruas de São Paulo para o doutor Luiz Alberto. Vamos acompanhar. Como eu devo lidar com a falta de paciência com meu filho? Olha, tudo que falta a gente precisa procurar, né? Então eu acho que você deve ser uma boa mãe, preocupada, angustiada com o futuro do seu filho. O que você precisa fazer? Ter um pouco mais de serenidade, trabalhar um pouco mais a sua ansiedade, que deve estar exacerbada. Talvez, se você não estiver se controlando, uma terapiazinha pode te ajudar. E você compreender que seu filho realmente é uma coisa muito preciosa. E coisas preciosas a gente tem que dar uma dedicação muito gostosa, muito afetiva e aproveitar o máximo do tempo. Então, por exemplo, se ele tem uma necessidade de expandir os seus limites, procure levá-lo a um parque, fazer com que ele tenha atividades lúdicas, usando as mãos, usando massa, usando tinta, fazer com que ele se jogue para o mundo, que ele se jogue para as suas atividades. Porque aí você vai poder ter uma percepção melhor de quem é o seu filho e trabalhar para que tenha mais esperança e delicadeza no trato cotidiano com ele. Temos mais uma perguntinha para o senhor. Vamos ver. Por que as crianças de hoje em dia são mais elevadas que as de antigamente? Olha, eu acho discutível essa sua afirmação, né? Eu acho que antigamente as crianças elas se distraíam e se acidentavam de uma forma diferente, né? Eu sou caipira, graças a Deus, eu passei a minha infância no interior e eu lembro que eu ficava o dia inteiro em cima da bicicleta, fabricando estilingue, jogando bolinha de gude. Eu arrebentei a minha unha de tanto que eu jogava bolinha de gude. Tive acidentes com bicicleta fabulosos, né? Não sei como eu estou aqui ainda. E tudo isso daí não era que eu fazia. Eu lembro de todos os meus amigos de terem essas peripécias e de fazerem tudo isso daí, né? Mais uma vez eu lembro do menino maluquinho do Ziraldo, que o Ziraldo propositalmente fez com que ele não crescesse, né?
e ver como que eram. Né? Pergunte um pouco para o seu avô, para o seu pai, como é que era a infância dele, de subir em árvore, né? De cair de árvore. Eu caí várias vezes de árvore. Às vezes, graças a Deus, era de jabuticabeira, que é um pouco mais baixinha, mas às vezes de mangueira, né? E quantos acidentes a gente não tinha? Eu quebrei perna. Então, tudo isso daí acontecia. Eu acho que a criança hoje, ela até é um pouco mais comportada. Quanto tempo eles não ficam na frente da televisão? Nós não tínhamos isso, né? Então a gente inventava coisas e não tinha esse controle, essa necessidade que as pessoas têm que a criança seja tão bem comportada assim. Ser mal comportada, ou mal no bom sentido, mas ter essas aventuras, ter essa agitação, faz parte da infância. Né? A gente tem que respeitar isso. Nós estamos conversando hoje com o Dr. Luiz Alberto Chaves de Oliveira, médico pediatra e membro do CONED, o Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já.